Às vezes, a vida coloca a gente diante de provas que parecem impossíveis de superar. A minha prova chegou quando eu era só uma menina, com sonhos tão grandes quanto o céu do meu sertão. Oi, pessoal? Meu nome é Ana Lúcia Pereira e hoje eu tenho 75 anos. Eu nasci numa cidadezinha do sertão da Bahia em 1950, numa época em que o Brasil era muito diferente do que vocês conhecem hoje. Se vocês estão assistindo a esse vídeo, por favor, deixem um joinha e se inscrevam no canal para ouvir mais histórias como a minha. Eu ia adorar saber de onde vocês estão me vendo. Então me deixa um comentário aí dizendo de que lugar do Brasil vocês estão me acompanhando hoje. Minha história começa quando eu era só uma mocinha de 16 anos, com um sonho que queimava minha alma. Eu queria ser professora. Na minha família, ninguém tinha estudado além do primário. Meu pai era da roça e minha mãe, dona de casa. A gente tinha o basicão para comer, sabe? Mas eu sonhava com os livros, em ensinar as crianças, em ter uma sala de aula cheia de risada e aprendizado. 1966, eu era a única moça do meu vilarejo que tinha conseguido uma bolsa para estudar na escola normal. Ou magistério, lá na capital. Lembro do dia que recebi a carta de aprovação. Nossa, corre descalça pelo vilarejo inteiro, gritando de alegria. Minha mãe chorou. Meu pai, um homem sério, que quase nunca mostrava emoção, me deu um abraço apertado e sussurrou: "Tô orgulhoso de você, minha filha." Mas o destino tinha outros planos para mim. 2 meses antes de eu ir para a capital estudar, eu conheci o Ricardo na festa de São João do meu vilarejo. Ele era um rapaz lindo do Rio de Janeiro, que tinha vindo com o tio para vender artesanato, tinha 20 anos, um sorriso que iluminava tudo e me prometeu o mundo inteiro com palavras que soavam como poesia. Foi um amor intenso, sabe? Proibido pela minha família, mas impossível de segurar para uma menina inocente como eu era. A gente se encontrava escondido no rio, debaixo dos pés de manga. Ele me trazia uns presentinhos, uma flor, uma fita para o cabelo, uma cocada. Naquela época, isso bastava para conquistar um coração. Numa tarde de maio, debaixo de um pé de ipê que pintava o chão de roxo, eu entreguei tudo para ele. Minha inocência, meus sonhos. Meu futuro foi a primeira vez que um homem me tocou daquele jeito. Eu não sabia nada da vida. Achava que o amor era o bastante, que promessas não se quebravam, que contos de fada existiam de verdade. 6 semanas depois, quando a minha menstruação não veio, senti um arrepio que correu o corpo inteiro. Minha mãe me achou chorando no quintal da nossa casinha de taipa. Com um só olhar, ela não falou uma palavra, só sentou do meu lado e chorou comigo. Você está esperando um filho, ela disse por fim. Não era uma pergunta. As mulheres de antigamente sabiam reconhecer essas coisas sem precisar de teste de farmácia. Quando eu contei para o Ricardo, o rosto dele mudou. Já não era mais o rapaz doce que me prometia a luz. Ficou distante, frio. Me disse que voltava em uma semana, que precisava falar com a família dele. E eu, boba, acreditei. Esperei por ele toda a tarde, no nosso pé de ipê, 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Ele nunca me voltou, meu pé. Um homem criado com valores rígidos, tradicionais, não aguentou a vergonha. Você desonrou esta família. Ele me disse: "Como vous embargo, você não pode ficar aqui." Minha mãe
tentou me defender, mas a voz dela sempre foi mais fraca que a do meu pai. Na noite em que me expulsaram de casa, chovia, como se o céu também estivesse chorando por mim. Fui embora com um pouco que consegui botar num baú de madeira antigo, que tinha sido da minha avó, 2 vestidos, uma manta, um espelhinho. E o único livro que eu tinha, um manual para professoras, que eu comprei com minhas economias. Aquele baú virou o cofre onde eu guardei meus sonhos, quebrados, esperando um dia poder abrir ele de novo. Minha tia Lourdes, irmã da minha mãe, morava em Salvador. Ela foi a única que me abriu as portas. Era uma mulher solteira, costureira, que vivia num quartinho apertado na laje de um cortiço. Não tinha muito, mas dividiu comigo pouco que tinha. Aux meses de gravidez foram durou, meu corpo de menina se transformando. Enquanto eu via meu sonho de ser professora ficar cada dia mais longe, a bolsa de estudos, esquecida, a escola normal continuou sem mim. E eu aprendi a costurar com a minha tia para ajudar nas despesas. No dia 15 de fevereiro de 1967, nasceu a minha filha, Vitória. Eu dei esse nome para ela por, apesar de tudo, ela era a minha esperança de um futuro melhor. Quando eu coloquei ela no meu peito pela primeira vez, com aquela cabecinha cheia de cabelo preto e os olhos grandes me olhando como se já me conhecesse. Soube que faria qualquer coisa por ela, que lutaria contra tudo e todos para dar a ela o que eu não pude ter. Minha tia Lourdes me ajudou nas primeiras semanas, mas a saúde dela não era boa e o trabalho estava fraco. Um mês depois do nascimento da Vitória, eu encontrei minha tia na madrugada, sentada na mesa da cozinha, contando as poucas moedas que a gente tinha. Mal dá pro leite da menina. Ela me disse, preocupada. Naquela noite, eu tomei uma decisão. Não podia continuar sendo um peso para minha tia. Eu tinha que dar meu próprio jeito. Na feira de São Joaquim, onde minha tia vendia umas peças que costurava, e eu conheci a Dona Carmo, uma mulher forte, de mãos calejadas, que procurava uma lavadeira. A antiga empregada dela tinha ficado doente e ela precisava de alguém com urgência. Não posso te pagar muito. E ela me avisou, mas você pode trazer sua bebê contigo e eu te dou o almoço. O trabalho de lavadeira era o mais duro que existia para uma mulher naqueles tempos. Começava antes do sol nascer e terminava quando ele já tinha ido embora. As mãos rachavam com sabão de soda, as costas doíam de tanto ficar curvada no tanque de pedra. E a água fria do inverno entrava até os ossos, mas a Dona Carmo cumpriu a palavra dela, me deixava levar a Vitória e colocava ela numa rede pequena que ela pendurava num pé de abacate no quintal, onde a gente lavava roupa, enquanto eu esfregava, enxaguava e estendia. Eu cantava canções de niná para minha pequena e contava histórias sobre a escola onde um dia ela ia estudar. Assim começou a minha vida como mãe solteira, numa época em que ser mãe sem marido era carregar uma marca invisível, mas muito pesada. Os vizinhos cochichavam quando eu passava, as senhoras afastavam as filhas delas quando me viam chegar. Como se a minha situação fosse contagiosa, mas eu mantinha a cabeça erguida. Pela minha filha, porque ela não tinha culpa de nada. Tudo anuado. Quando a gente voltava para o quartinho que eu alugava agora perto da feira, eu abria o meu baú de sonhos e pegava meu manual de professora. Enquanto a Vitória dormia, eu lia à luz de uma vela, memorizando métodos de ensino, repassando lições de matemática e português. Era o meu jeitinho de me agarrar ao que eu um dia quis ser, mesmo que parecesse impossível. Os primeiros anos foram os mais difíceis.
Teve dias que a gente só comeu feijão com farinha para poder comprar fralda, noites em que eu chorei em silêncio para minha filha não me ouvir, momentos em que olhei meu reflexo no espelho e mal reconheci a jovem alegre que eu tinha sido. Minhas mãos já não eram macias, minha pele tinha perdido o brilho da juventude. E nos meus olhos havia uma sombra de tristeza que não sumia, mas também teve momentos de luz. O primeiro sorriso da Vitória, seus primeiros passinhos, cambaleando no nosso quartinho, a primeira vez que ela me chamou de mamãe, cada pequena conquista da minha filha era como um remédio para as minhas feridas. Um lembrete de que, apesar de tudo, tinha algo de lindo na minha vida. Quando a Vitória fez 3 anos, a dona Carmo me apresentou a uma família rica, que procurava uma lavadeira de confiança. A família Monteiro, eles moravam numa casa enorme. Num bairro nobre de Salvador, o senhor era médico e a senhora dava aulas de piano. Eles tinham uma biblioteca que ocupava um quarto inteiro, com mais livros do que eu já tinha visto na vida. A senhora Monteiro notou meu interesse pelos livros. Um dia, quando me pegou olhando as lombadas douradas, enquanto tirava o pó, "Você gosta de ler?" Ana Lúcia. Ela me perguntou com uma curiosidade genuína. Sim, senhora, respondi. Tímida. Eu queria ser professora antes da vida mudar meus planos. Naquela tarde, antes de eu ir embora, a senhora Monteiro me entregou um livro. Pode levar emprestado. Se quiser, ela me disse com um sorriso amável. Foi a primeira pessoa em muito tempo que não me tratou como uma lavadeira, mas como um ser humano com sonhos e interesses. Esse foi o começo de uma amizade inesperada que mudaria a minha vida, mas essa parte da minha história vai ter que esperar para o próximo capítulo, porque eu já falei muito e preciso tomar uma aguinha. O que eu posso dizer para vocês é que nunca deixem de sonhar, porque os sonhos podem demorar, mas se você guardar eles com carinho no baú do seu coração, cedo ou tarde, você vai encontrar a chave para abrir ele de novo. O trabalho de lavadeira era exaustivo. Eu levantava ainda de noite. Às 4 da madrugada, a Vitória dormia pesado. Enquanto eu esquentava um cafezinho no nosso fogareiro, eu bebia devagar, aproveitando aqueles momentos de silêncio, que seriam os únicos do dia. Acordava minha menina às 5, dava para ela o pouco que a gente tinha, geralmente feijão com farinha, ou, nos dias bons, um ovo. Vestia ela com roupa remendada, mas limpinha, sempre limpinha. A gente pode ser pobre. Minha filha, Eudícia, enquanto penteava o cabelo preto dela, mas nunca suja. A gente andava pelas ruas de Salvador. Quando o dia mal tinha clareado, eu carregava a Vitória numa tipóia improvisada nas costas e nas mãos levava uma trouxa com nosso almoço. No inverno, o frio cortava os ossos. No verão, o calor abafava desde cedo, mas a gente nunca faltou ao trabalho, nem um dia sequer. Dona Carmo me pagava 30 cruzeiros por semana em 1968. Parece pouco, né? Mas naquele tempo, para uma mulher sem estudo e com uma filha, era o melhor que eu podia conseguir. Desse dinheiro, 15 cruzeiros iam para o aluguel do nosso quarto, 10 para comida e o resto eu guardava numa lata de biscoito que escondia debaixo de uma tábua solta do piso. Aquele dinheirinho era para emergências e, secretamente, para o futuro da Vitória. O lavadouro ficava no quintal da casa da Dona Carmo. Eram 5 tanques grandes de pedra, lisos por anos de uso. Em volta de uma bica d'água, ali trabalhavam 5 mulheres, todas com histórias de dor parecidas com a minha. Embora a gente nunca falasse sobre isso,
Não tinha tempo para lamento quando as pilhas de roupa suja se acumulavam do nosso lado. O sabão que a gente usava era em barra, feito de soda cáustica, queimava a pele, rachava as mãos até sangrar nos dias mais frios. Nossa, são umas fitas amarelas quebradiças. A gente tinha mãos de velha com 20 e poucos anos. A gente esfregava a roupa na pedra com força de novo e de novo, até as manchas sumir. Depois, mergulhava na água limpa, torcia para escorrer e estendia em cordas compridas que cruzavam o quintal como teias de aranha gigantes. No verão, a roupa secava rápido debaixo daquele sol de rachar. Na época do chuva, podia demorar dias. E a dona Carmo ficava de mau humor, porque os clientes reclamavam. A Vitória crescia à sombra do abacateiro, brincando com pedrinhas, dormindo na sua rede ou simplesmente me olhando com aqueles olhos pretos enormes. Às vezes, ela cantava umas musiquinhas que inventava com letras que só ela entendia. Outras vezes, as mulheres davam para ela retalhos de pano para fazer umas bonequinhas improvisadas. Aos 4 anos, minha filha já me ajudava. Suas mãozinhas seguravam os pregadores de madeira quando a gente estendia a roupa. Ela se sentia importante, útil, e eu sentia um misto de orgulho e tristeza. Orgulho pela bondade dela. Tristeza porque, na idade dela, eu corria livre pelos campos da Bahia, sem preocupação nenhuma. Teve um dia especialmente duro em 1970 e a Vitória estava com febre alta desde a noite anterior. Eu não podia deixar ela em casa sozinha. Então levei comigo, enrolada numa manta, queimando de febre, deitei ela debaixo da árvore enquanto eu trabalhava mais rápido que nunca, dando umas olhadas nela o tempo todo. Com o coração dividido entre o dever e a preocupação, a Rosa, uma das lavadeiras mais antigas, chegou perto de mim no meio-dia, sem me dizer nada. Pegou os meus lençóis e começou a lavar. Vai lá com a tua menina. Ela murmurou sem me olhar. Eu termino isso aqui. Passei a tarde colocando panos úmidos na testa da Vitória, rezando para Nossa Senhora, para a febre baixar. A gente não tinha dinheiro para médico, só podia confiar nos remédios caseiros que minha avó tinha me ensinado. Chá de camomila, banhos de água, morna com folhas de eucalipto e muita fé naquela noite. Quando a febre finalmente cedeu, eu abri a latinha onde guardava nossas economias, contei e recontei as moedas que eu tinha conseguido juntar em 4 anos de trabalho, 320 cruzeiros, uma fortuna para gente, mas que podia sumir com uma única doença mais grave. Decidi, então, que a gente precisava de mais segurança. Na manhã seguinte, com a Vitória já melhor, eu criei coragem e falei com a dona Carmo. Pedi que ela me recomendasse para outras casas, onde eu pudesse lavar ou limpar nas minhas horas livres. No começo, ela ficou com o pé atrás, com medo de me perder como trabalhadora, mas quando eu expliquei o lance da febre da Vitória, a cara dela mudou. Eu tenho uma comadre que precisa de alguém para passar os uniformes dos filhos dela. Ela me disse, paga bem, mas é muito exigente. E foi assim que eu comecei a trabalhar de noite também. Depois da minha jornada com a dona Carmo, eu pegava a Vitória e a gente ia para a casa da dona Cida, a tal comadre. Lá, enquanto minha filha dormia num cantinho, aí eu passava uniformes escolares até meia-noite. O calor do ferro de passar, daqueles que a gente esquentava na brasa, fazia o quartinho onde eu trabalhava virar um forno, mesmo nas noites mais frias. Dona Cida era, como a dona Carmo tinha avisado, extremamente exigente.
As dobras dos uniformes tinham que ser perfeitas, as camisas engomadas até ficarem duras como papelão. Qualquer imperfeição significava começar tudo de novo. Não importava a hora. A gente voltava para o nosso quarto depois da meia-noite. Eu carregava a Vitória dormindo num braço e no outro uma bolsinha com as moedas que eu tinha ganhado naquele dia. A gente andava por ruas escuras, eu sempre alerta, com medo dos bêbados que saíam das biroscas ou dos ladrões que ficavam nas esquinas. Felizmente, nunca aconteceu nada grave com a gente. Talvez porque até os bandidos viam que a gente não tinha nada que valesse a pena roubar. Com 2 trabalhos, nossa renda melhorou um pouquinho. Pude comprar para a Vitória um par de sapatos novos para substituir os velhos que já estavam apertados. Também consegui um caderninho, uns lápis de cor. De manhã, antes de sair para o trabalho, eu ensinava ela a escrever o nome dela e o meu a contar até 20, a reconhecer as vogais. Eram lições improvisadas, baseadas no pouco que eu lembrava da minha curta educação e no que eu lia no meu manual de professora, que continuava guardado como um tesouro no meu baú. M1972. Quando a Vitória fez 5 anos, apareceu um problema novo. Ela tinha que começar o primário, mas quem ia cuidar dela depois da aula? Eu não podia deixar ela sozinha no nosso quarto, nem levar comigo para a casa da dona Cida, onde eu trabalhava até tão tarde. Desesperada, recorri à senhora Monteiro. Desde aquela primeira vez que ela me emprestou um livro, a gente tinha desenvolvido uma relação cordial. Ela sempre perguntava o que eu tinha achado da leitura e me recomendava novos títulos. Eu contava para ela sobre a Vitória e ela ouvia com interesse genuíno. Uma tarde, depois de terminar de lavar a roupa, eu expliquei minha situação para ela. Para minha surpresa, ela não só me ouviu, como me ofereceu uma solução que ia mudar nossas vidas para sempre. Ana Lúcia, ela me disse com sua voz suave, mas firme: eu tenho observado sua dedicação e sua inteligência. Preciso de alguém para ajudar na casa, não só com a lavanderia, mas com outras tarefas. Você poderia trabalhar aqui em tempo integral? E a Vitória poderia ficar aqui depois da escola. Temos um quarto de serviço que não usamos. Vocês poderiam morar aqui, ou se você quiser. Eu fiquei sans palavras. Era mais do que eu jamais teria sonhado. Um trabalho estável, um lugar seguro para morar. E a possibilidade da Vitória ter acesso a livros e educação, eu aceitei, entre lágrimas de gratidão. 2 semanas depois, Vitória e eu nos mudamos para a casa dos Monteiro. Nosso quarto, embora pequeno, era um palácio comparado ao que a gente alugava. Tinha uma janela que dava para o jardim, uma cama de verdade com colchão, e não a esteira a que a gente estava acostumada. E até uma estantezinha onde a senhora Monteiro tinha colocado alguns livros infantis para a Vitória. Meu trabalho agora incluía lavar, passar, limpar a casa e, de vez em quando, ajudar na cozinha. Eram mais responsabilidades, mas o ambiente era incomparavelmente melhor. Os Monteiro me tratavam com respeito, nunca gritaram comigo, nem me humilharam, como outros patrões faziam com seus empregados. Vitória começou o primário naquele mesmo ano. Voltava tarde para casa e fazia suas tarefas na cozinha. Enquanto eu preparava o jantar, às vezes, a senhora Monteiro a convidava para a biblioteca e lia contos para ela ou ensinava as letras de músicas no piano. Minha filha floresceu naquele ambiente. De uma menina tímida e calada, se transformou numa pequena curiosa e falante. Suas notas eram excelentes
E os professores sempre a elogiavam por sua dedicação. Eu continuava trabalhando duro, mas já não sentia que meu corpo estava se destruindo como nos anos do lavadouro. Minhas mãos começaram a sarar. Minhas costas já não doíam o tempo todo. Anuat, depois de colocar a Vitória para dormir, às vezes eu me dava ao luxo de pegar um livro da biblioteca e ler por 1 hora, expandindo lentamente meu conhecimento limitado do mundo. No entanto, apesar dessa melhora em nossas vidas, meu sonho de ser professora continuava guardado no fundo do meu coração. Eu via aquilo como algo impossível, um desejo de juventude que eu tive que abandonar por causa das circunstâncias. Eu tinha quase 23 anos. Era mãe solteira. Trabalhava como empregada doméstica. Quem me levaria a sério se eu dissesse que queria me tornar uma educadora? Mas o destino, esse mesmo que tinha me colocado tantas provas, estava prestes a me oferecer uma oportunidade inesperada. Uma oportunidade que me devolveria a esperança e me permitiria, finalmente, abrir de novo aquele baú onde eu guardava meus sonhos. Agora vou contar como, depois de tantos anos, eu finalmente pude voltar a estudar. Essa parte da minha história é a que me enche de mais orgulho, porque mostra que nunca é tarde para a gente correr atrás dos nossos sonhos. Como eu contei antes, morar na casa dos Monteiro trouxe uma mudança radical para as nossas vidas. A Vitória crescia feliz, ia para a escola direitinho e se destacava nos estudos M1975. Minha pequena já tinha 8 anos e estava na 3ª série. Era uma menina brilhante, curiosa, que devorava livros como se fossem doces. Numa tarde de outubro, enquanto eu limpava o escritório do doutor Monteiro, encontrei um jornal aberto em cima da mesa dele. Normalmente, eu não parava para ler os jornais da casa, mas um anúncio com uma borda preta chamou minha atenção. Era o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Ele oferecia um programa especial para pessoas que, como eu, tiveram que abandonar os estudos. As aulas seriam aos domingos, o único dia que eu tinha livre. Meu coração começou a bater forte. Seria possível? Será que eu, aos 25 anos, com uma filha e um trabalho de tempo integral, poderia voltar a estudar? O programa permitia terminar o ginásio em 2 anos e depois, com outra prova, pegar o certificado do ensino médio. Dobrei o jornal com cuidado e o deixei exatamente como o encontrei naquela noite. Botei a Vitória para dormir cedo e tirei meu baú velho de debaixo da cama. Lá estava amarelado, mas intacto, meu manual de professora, junto com o certificado do primário, que eu tinha conseguido com notas ótimas antes de engravidar. Os dias seguintes eu passei numa agitação por dentro. Eu queria me inscrever no programa, mas tinha medo. Medo de fracassar, medo de não ter tempo, medo de que os Monteiro vissem isso como uma falta de compromisso com o meu trabalho e, acima de tudo, eu tinha medo de criar esperança de novo e ver meus sonhos destruídos outra vez. 1 semana depois, enquanto eu servia o café da manhã, a senhora Monteiro notou que eu estava no mundo da lua. Aconteceu alguma coisa. Ana Lúcia, ela perguntou com aquela gentileza que era dela. Respirei fundo e, num impulso de coragem, contei sobre o programa do Mobral. Expliquei que as aulas seriam aos domingos e não iam atrapalhar meu trabalho. Eu vou entender se a senhora achar que não é apropriado. Concluí com um olhar fixo no chão. Houve um silêncio que pareceu uma eternidade. Quando finalmente levantei o olhar,
A senhora Monteiro me olhava com uma expressão que eu não soube decifrar. Por que você não me disse isso antes? Ela perguntou. Mas não havia cobrança na sua voz. O doutor e eu sempre achamos que você tem um potencial enorme. Ana Lúcia, et claro que você deve se inscrever. Eu não consegui segurar as lágrimas. Pela primeira vez em muitos anos, eu chorei de alegria. A senhora Monteiro fez algo que eu nunca teria esperado. Ela se levantou da cadeira e me deu um abraço. E não se preocupe com a Vitória, ela acrescentou, ela pode passar os domingos. Aqui, enquanto você estuda, eu ajudo ela com as tarefas. Naquele domingo, com o coração na boca, eu fui até o posto do Mobral. Havia outros adultos como eu, trabalhadores, mães, pessoas que por várias razões tiveram que deixar a escola. Me senti menos sozinha ao ver os rostos deles, que refletiam a mesma mistura de esperança e nervosismo que eu sentia. O programa era intensivo. Todo domingo, das 8 da manhã às 6 da tarde, com uma pausa rápida para o almoço, nos deram os livros de graça que eu guardei como tesouros. No primeiro dia, ao receber meu caderno novo, eu o acariciei como se fosse seda. Tinha cheiro de possibilidades, de futuros, que eu achei que estavam perdidos. As primeiras semanas foram duríssimas. Meu cérebro parecia enferrujado depois de tantos anos sem estudar de verdade. A matemática, principalmente, era complicada para mim. E voltava para casa exausta, com dor de cabeça, me perguntando se tinha cometido um erro. Mas a Vitória virou minha maior motivação. Todo domingo, quando eu voltava da aula, ela me esperava ansiosa para perguntar o que eu tinha aprendido. Às vezes, a gente estudava juntas. Ela, as tarefas da terceira série. Eu, minhas lições do ginásio. Vê, lá tão orgulhosa da mãe dela, me dava força para continuar. Os Monteiro cumpriram a palavra. Não só me deixaram ir às aulas todos os domingos, como o doutor começou a me ajudar com matemática e ciências quando tinha um tempo livre à noite, a senhora me emprestava livros extras para reforçar meus estudos de literatura e história. Para manter o ritmo, eu dormia só 5 horas por noite. Levantava às 4 da manhã para estudar 2 horas antes de começar meu trabalho na casa. À noite, depois de botar a Vitória para dormir, eu estudava até meus olhos se fecharem sozinhos, vencidos pelo cansaço. Apesar do esgotamento, eu sentia uma felicidade que não experimentava há anos. Cada nova lição aprendida, cada prova que eu passava, me aproximava um pouquinho mais do meu sonho e eu me sentia viva, útil, inteligente. As dúvidas e a vergonha que me atormentaram por tanto tempo começaram a desaparecer. 1977. Depois de 2 anos de esforço constante, eu consegui meu certificado do ginásio com notas excelentes. No dia da cerimônia de formatura, a Vitória e os Monteiro estavam lá. Minha filha, que já tinha 10 anos, aplaudiu com tanta força quando falaram meu nome que várias pessoas se viraram para olhá-la, sorrindo com o entusiasmo dela. Mas eu não parei por aí. Imediatamente me inscrevi no programa para obter o certificado do ensino médio. Este era ainda mais exigente, mas eu já tinha provado que conseguia. Minha confiança crescia a cada obstáculo superado. Durante esses anos, houve momentos difíceis. Claro, noites em que o cansaço me vencia e eu dormia em cima dos livros. Dias em que as tarefas domésticas se acumulavam e eu tinha que trabalhar o dobro para compensar provas para as quais não me sentia preparada.
mas que eu enfrentava com determinação. Numa noite particulièrement dura, enquanto eu quebrava a cabeça com um problema de álgebra que não conseguia resolver, a Vitória entrou em silêncio no meu quarto. Ela tinha 12 anos na época e começava a mostrar os primeiros sinais da adolescência. Mãe, ela disse com uma seriedade que não era da sua idade. Quando eu crescer, quero ser como você. Eu a olhei, surpresa. Como eu? Mas você vai ser muito mais que eu, minha vida. Você vai para a faculdade, vai ter uma profissão. Ela balançou a cabeça. Não estou falando disso. Quero ser corajosa, como você. Quero nunca desistir. Aconteça o que acontecer. As palavras dela me deram a força para continuar quando eu sentia que não aguentava mais. Minha filha não me via como uma simples lavadeira, não como uma mulher que cometeu erros, mas como um exemplo de perseverança. Eu não podia decepcioná-la. M1979. Aos meus 29 anos, obtive meu certificado do ensino médio. Desta vez, a cerimônia foi mais formal. Recebi meu diploma vestindo um terninho emprestado pela senhora Monteiro, que ficava um pouco grande, mas me fazia sentir elegante. Vitória, já uma mocinha de 12 anos, e os Monteiro me olhavam das primeiras filas, seus rostos radiantes de orgulho. Ao final da cerimônia, o Dr. Monteiro me entregou um envelope. Um presentinho da nossa parte, disse ele com um sorriso. Dentro havia uma ficha de inscrição para a Escola Normal Superior, o Magistério, já preenchida com meus dados, e um cheque para cobrir o custo da matrícula. Eu fiquei sem mar, mas o trabalho, a Vitória. A senhora Monteiro pegou minhas mãos entre as suas. Nós pensamos em tudo. Ana Lúcia, as aulas na escola normal são à tarde. Você pode continuar trabalhando conosco pela manhã, com um horário reduzido e o mesmo salário. A Vitória pode ficar aqui depois da escola, como sempre fez. Eu não tinha palavras para expressar minha gratidão. Esses 2 anos que a vida colocou no meu caminho estavam me oferecendo a oportunidade de realizar o sonho, que eu acreditei estar perdido para sempre. Com as mãos trêmulas, apresentei minha inscrição na escola normal. A los 29 anos, eu seria a aluna mais velha da minha turma, mas isso já não me importava. Eu tinha aprendido que a idade é só um número e que nunca é tarde para se educar. No dia em que recebi a carta de aceitação, corri até o velho pé de ipê que havia no parque próximo. Sentei-me sob seus galhos roxos, na mesma posição em que, tantos anos atrás, entreguei minha inocência ao Ricardo, mas desta vez não havia lágrimas de confusão ou medo. Desta vez, as lágrimas eram de triunfo, de redenção. Tirei da minha bolsa o velho manual de professora que guardei por 13 anos no meu baú de sonhos. Suas páginas estavam amareladas. A lombada, quebrada por tantas leituras secretas, abri na primeira página, onde eu havia escrito com letra de criança: algum dia serei professora, prometo pela minha vida, e agora, finalmente. Essa promessa estava prestes a se cumprir. O baú dos sonhos finalmente se abriu de vez. Em janeiro de 1980, aos meus 30 anos, entrei pela primeira vez na sala de aula da Escola Normal Superior como aluna. Eu vestia minha melhor saia e uma blusa branca que tinha passado com todo cuidado na noite anterior. Usava o cabelo preso num coque sério e carregava uma pasta nova que a Vitória me deu de presente com suas economias. Meus colegas de classe eram jovens de 18 e 19 anos, recém-saídos do ensino médio. Eles me olhavam com curiosidade, alguns com respeito,
Outros com desconfiança. O que essa senhora está fazendo aqui? Eles pareciam se perguntar. Eu não os culpo. Naquela época, não era comum ver mulheres da minha idade começando uma carreira. No primeiro dia, quando o professor pediu para nos apresentarmos, senti nó na garganta. Eu devia contar minha história, explicar por que demorei tanto para chegar ali. Decidi ser sincera. Mas breve, meu nome é Ana Lúcia Pereira, tenho 30 anos e uma filha de 13, sonho em ser professora. Desde os 16 anos, a vida me levou por outros caminhos, mas eu nunca abandonei meu sonho. Estou aqui porque acredito que a educação é o único caminho verdadeiro para a liberdade. Houve um momento de silêncio. E então o professor, um homem mais velho, de aparência severa, mas olhos gentis, disse algo que eu nunca esquecerei. Seja bem-vinda, colega Pereira. Esta sala se enriqueceu com sua presença e sua experiência de vida. A partir daquele dia, me entreguei aos estudos com uma paixão que surpreendia até meus professores. Eu não era a mais rápida para aprender, nem a mais eloquente para falar, mas ninguém me superava em dedicação. Cada teoria pedagogica, cada técnica didática, cada conceito de psicologia infantil, eu absorvia tudo como terra seca que finalmente recebe água. Durante esses anos, minha rotina era exaustiva. Eu levantava às 5 da manhã para preparar o café da manhã da Vitória e dos Monteiro. Trabalhava na casa até 1 da tarde. Depois, corria para a escola normal, para minhas aulas, das 2 às 8 da noite, voltava para casa. Revisava as tarefas da Vitória. Estudava até meia-noite e dormia apenas 5 horas. Os fins de semana eu dedicava a preparar meus trabalhos e a colocar em dia as tarefas domésticas que ficavam pendentes. Quase não tinha tempo para mim. Mas eu não me importava. Pela primeira vez na minha vida adulta, sentia que estava avançando em direção a algo grande, algo importante. Minha relação com a Vitória mudou durante esses anos. Minha menina estava entrando na adolescência, uma fase difícil, cheia de mudanças físicas e emocionais. Às vezes, eu sentia que não tinha tempo suficiente para ela, que a estava negligenciando para correr atrás do meu sonho. A culpa me corroía à noite, quando a via dormindo, e pensava em todas as conversas que não tivemos, nos momentos que perdi. Uma noite, enquanto eu estudava para uma prova particularmente difícil, Vitória entrou no meu quarto e sentou-se silenciosamente na minha cama. Precisa de algo. Meu amor. Perguntei, notando sua expressão séria. Estou orgulhosa de você. Mãe, ela disse, com uma maturidade que me surpreendeu. Quando as outras meninas falam do que suas mães fazem, eu conto que a minha está estudando para ser professora, que trabalha o dia todo e estuda a noite toda. Ninguém tem uma mãe como você. As palavras dela tocaram minha alma. Minha filha não se sentia abandonada. Ela se sentia inspirada. Naquele momento, entendi que o melhor presente que eu podia dar a ela não era apenas meu tempo, mas meu exemplo. M1982. No meu terceiro ano de estudos, começaram os estágios. Fomos designados para diferentes escolas primárias de Salvador para aplicar o que havíamos aprendido sob a supervisão de professores experientes. Meu primeiro estágio foi numa escola rural, nos arredores da cidade, onde as crianças andavam até 2 horas para chegar às aulas. O primeiro dia em frente a uma turma de verdade foi assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Eram 35 crianças da 2ª série, com uniformes gastos e sapatinhos empoeirados.
mas com os olhos cheios de curiosidade e esperança. Eles me olhavam com expectativa, como se eu tivesse todas as respostas do mundo. A professora titular, Dona Carmela, uma mulher de uns 50 anos com cabelo todo branco, me apresentou e depois sentou-se no fundo da sala para me observar. Senti minhas pernas tremerem enquanto eu ia até o quadro negro para escrever meu nome. Bom dia, crianças. Eu sou a professora Ana Lúcia e estarei com vocês durante este mês. Um coro de vozinhas me respondeu: Bom dia, professora Ana Lúcia. E assim, com essa simples frase, começou minha verdadeira vocação. Aquela primeira aula foi sobre as partes de uma planta. Eu havia preparado desenhos coloridos e levado um pequeno vaso com um pé de feijão, que cultivei com a Vitória. As crianças se aproximaram, maravilhadas, para tocar as raízes, o col, as folhas, suas perguntas inocentes, seu espanto genuíno diante do milagre da vida vegetal. Me confirmaram que eu estava exatamente onde deveria estar. No final do dia, Dona Carmela se aproximou com um sorriso caloroso. Você tem o dom, Ana Lúcia. Nem todo mundo que estuda para ser professor tem, mas você tem. Dá para ver que você ama as crianças e que entende como elas pensam. Durante aquele mês de estágio, eu chegava em casa exausta, mas feliz. Contava para Vitória cada detalhe, as pérolas das crianças, seus avanços, suas dificuldades. Minha filha, que já tinha 15 anos, me ouvia com atenção e me ajudava a preparar materiais para minhas aulas. Acho que também quero ser professora, mãe, ela me confessou uma noite, enquanto recortávamos letras coloridas para um mural. Eu te vejo tão feliz quando você fala dos seus alunos. O comentário dela me encheu de uma alegria indescritível. Minha filha não só não me culpava pelo tempo dedicado aos estudos, como se sentia inspirada pela minha vocação. M1983. Aos meus 33 anos, me formei na Escola Normal Superior, Comorras. A cerimônia foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Vestida de beca. Recebi meu diploma enquanto Vitória, os Monteiro e alguns de meus colegas e professores aplaudiam. Ao descer do palco, procurei minha filha no meio do público. Vitória, já uma linda mocinha de 16 anos, chorava sem disfarçar. Quando nossos olhares se encontraram, ela articulou em silêncio: Você conseguiu, mãe? E eu soube que todo o esforço, todas as noites sem dormir, todo o cansaço acumulado durante anos, tinha valido a pena. Conseguir trabalho como professora concursada não foi fácil. Naquela época, as vagas em escolas da cidade eram muito disputadas e geralmente dadas por indicação ou tempo de serviço, CMQI, ou famoso quem indica, nem parentes. No sistema educacional, minhas opções eram limitadas. Depois de meses procurando sem sucesso, recebi uma oferta para trabalhar numa escola primária, num povoado chamado São Miguel das Matas, no interior da Bahia. Era um lugar remoto, a 5 horas de Salvador de ônibus, onde a maioria dos moradores tinha raízes indígenas e o português era como uma segunda língua. A decisão foi difícil. Aceitar significava deixar a Vitória, que estava prestes a terminar o ensino médio e começar a faculdade. Significava deixar os Monteiro, que tinham sido como uma família para nós. Significava enfrentar sozinha um ambiente totalmente novo e desafiador. Depois de muitas conversas com minha filha e com os Monteiro,
decidi aceitar. Vitória ficaria na casa dos nossos benfeitores até terminar a faculdade. Eu viajaria para Salvador 2 vezes por mês para vê-la. Em setembro de 1984, cheguei a São Miguel das Matas com 2 malas e o coração dividido entre a emoção de começar minha carreira e a tristeza pela separação da minha filha. O povoado era pequeno, com casas de pau a pique e telhados de barro, ruas de terra e uma feira colorida aos domingos. A escola era um prédio simples de 2 andares, como só las grandes, mas sem muito recurso. Me designaram a 2ª série. 40 crianças, a maioria filhos de agricultores e artesãos locais. Muitos chegavam à aula sem tomar café da manhã. Alguns descalços, todos com uma mistura de timidez e curiosidade diante da professora da capital. Os primeiros meses foram duríssimos. A barreira da língua, as condições precárias, a desconfiança inicial dos pais em relação a mim, a solidão das noites. Houve momentos em que duvidei, em que pensei em desistir e voltar para Salvador, para procurar qualquer trabalho perto da minha filha. Mas algo mudou quando comecei a aprender palavras da língua local, quando me esforcei para entender as tradições deles. Quando ficava depois da aula para ajudar as crianças com mais dificuldade, pouco a pouco, a comunidade começou a me aceitar. As mães me convidavam para suas casas, me ofereciam comida. Me pediam conselhos sobre a educação dos filhos. E as crianças roubaram meu coração por completo. Sua capacidade de se maravilhar, sua gratidão. Por cada pequena atenção, sua alegria. Apesar das carências, elas me ensinaram mais do que eu jamais poderia ensiná-las. Lembro especialmente de Jaci, uma menina de olhos vivos que chegou à minha classe sem falar uma palavra de português. Durante as semanas, ela ficava em silêncio, me observando com uma mistura de medo e fascínio. E eu me propus a me conectar com ela. Aprendi frases básicas na língua dela para fazer. Lá se sentir bem-vinda. Dia, enquanto explicava as vogais, Jaci levantou timidamente a mão e, com uma voz quase inaudível, repetiu A. E, I, oh, you. Foi sua primeira participação, sua primeira conexão real. Com um aprendizado formal, a classe inteira aplaudiu espontaneamente e eu tive que segurar as lágrimas. No final do ano letivo, Jaci não só falava português fluentemente, como tinha desenvolvido uma paixão pela leitura. Quando ela me deu um pequeno ramo de flores do campo no último dia de aula, eu soube que tinha encontrado meu verdadeiro propósito na vida. Permaneci em São Miguel das Matas por 20 anos, vi gerações de crianças crescerem, aprenderem, se transformarem. Algumas ficaram no povoado, continuando as tradições de seus pais. Outras foram para a cidade em busca de oportunidades, armadas com a educação que lhes demos. Cada uma delas levou um pedacinho do meu coração. Durante esses anos, minha relação com a Vitória evoluiu. O sacrifício da separação deu frutos. Minha filha estudou medicina na Universidade Federal da Bahia, UFBA, realizando um sonho que eu nunca poderia ter imaginado para ela quando nasceu. Em 2001, aos meus 51 anos, recebi a notícia mais maravilhosa. Vitória, já uma médica respeitada, havia conseguido uma vaga no posto de saúde de um povoado vizinho a São Miguel das Matas. Depois de 17 anos separadas, viveríamos de novo sob o mesmo teto. No dia em que a vi chegar ao povoado, com sua maleta de médica e seu sorriso radiante,
Senti que minha vida havia completado um círculo perfeito. A menina que eu criei entre tanques de lavar roupa e livros emprestados agora curava doentes e salvava vidas. E a jovem que abandonou seus sonhos aos 16 anos os havia recuperado e realizado com sobras. Me aposentei em 2004. Depois de 20 anos de serviço, a cerimônia que organizaram em minha homenagem foi simples, mas profundamente emotiva. Ex-alunos de todas as gerações vieram me agradecer. Mães que eram meninas quando cheguei ao povoado trouxeram seus próprios filhos para me apresentar. O diretor da escola revelou uma placa com meu nome na biblioteca que havíamos construído com tanto esforço. Roger, aos meus 75 anos, vivo numa casinha nos arredores de Salvador, cercada de livros e lembranças. Vittorio amor aperto, com seu marido e meus 2 netos. Às vezes, dou palestras em escolas, compartilhando minha experiência com jovens professores. Outras vezes, simplesmente sento no meu jardim para lembrar o longo caminho percorrido. O velho baú de madeira onde guardei meus sonhos, por tantos anos agora, ocupa um lugar de honra na minha sala. Ele não guarda mais desejos frustrados, mas fotografias, cartas de agradecimento, pequenos presentes de meus alunos e, claro, a meu diploma de professora. Um pouco desgastado pelos anos, mas infinitamente valioso. Cada vez que olho para ele, lembro da jovem de 16 anos que sonhava em ensinar, da mãe solteira que lavava roupa com as mãos rachadas, da estudante adulta que desafiou as convenções, da professora rural que aprendeu tanto quanto ensinou. Todas elas são parte de mim. Todas elas construíram a pessoa que sou hoje. E se há algo que eu gostaria que vocês, meus queridos amigos, que seguiram minha história, levassem da minha experiência, é isto: nunca abandonem seus sonhos. Guardem-nos como tesouros, mesmo quando a vida parecer nos levar em direções diferentes, porque os sonhos têm seu próprio tempo para florescer e o baú onde os guardamos sempre pode ser aberto novamente. Não importa quantos anos tenham passado, obrigada por me ouvirem, por me permitirem compartilhar minha história com vocês. Seus comentários, suas demonstrações de carinho, seu interesse na vida desta velha professora foram um presente inesperado no entardecer da minha vida. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para continuar ouvindo histórias como a minha e, acima de tudo, não se esqueçam que cada um de vocês tem seu próprio baú de sonhos esperando para ser aberto com todo o meu carinho. Sua amiga Ana Lúcia Pereira, a menina que quis ser professora, a mulher que nunca se rendeu,